Gente, quando a gente fala, né, de atividade, por exemplo, a bicicleta é um prazer, né, que a gente tem de pegar uma bicicleta e sair pedalando por aí, seja em competição ou de maneira gostosa e divertida. Mas também existem outras coisas na nossa vida, como por exemplo, a culinária, que é um prazer muito grande que a gente viaja por países através da culinária. E aí, amadorismo ou não, que os profissionais também se queimam, a gente fala assim, meu Deus do céu, eu queimei, e agora? Esse trem tá ardendo, enfim, embaixo da água. Tem gente que passa pasta de dente, tem gente que tem babosa em casa, meleca o braço de babosa. Cada um tem a sua receita. Mas a gente não vai falar sobre receitinhas milagrosas que tiram a dor da queimadura, não. Nós vamos falar de algo muito mais sério, nós vamos falar de prevenção, nós vamos falar de tratamento, porque muitas vezes a queimadura, quando vê, já aconteceu. E aí, o que fazer? É por isso que hoje nós recebemos o Dr. Osvaldo, cirurgião plástico aqui, e para justamente falar sobre essas queimaduras, porque a sua experiência nesses anos todos já teve muitos atendimentos, inclusive o seu paciente que está aqui conosco hoje. 40 anos, Rita. Só 40? Só 40. 40 anos que eu tive a sorte, né? Na verdade, nunca quis. Eu gosto de contar essa história porque eu nunca quis ser médico primeiro, e muito menos cirurgião plástico, mas a autora deve estar em algum canto aqui olhando que estou confirmando. Foi um pedido da minha mãe para fazer medicina e entrei aí nessa linha da cirurgia plástica e, graças a Deus, eu acho que os pais sempre escolhem o melhor para os filhos. Então, eu sou uma manita onde você estiver, eu agradeço pelo que você fez comigo. É trabalhoso, é dedicado, a gente sofre muito, porque das especialidades que a gente tem, eu acho que essa sua especialidade dos queimados é a parte mais triste que nós temos. Eu já tive que dormir do lado do paciente porque estava esperando uma parada em qualquer instante. De tão sério que foi. Tão sério. Todo mundo temos nossos traumas, nossas anedotas, etc. Hoje, pela pandemia, voltou ao álcool 70, mas na década de 80, 90, o veículo para suicídios era muito grande com queimados. Era com álcool. Nossa. Né? O paciente, eu tive um caso assim muito triste de uma senhora que pegou a garrafa de álcool, jogou na sua cabeça e molhou em meio de 6 filhos. Bom, tamanho era o desespero dela. Tamanho desespero. E aí aquele Deus que não escutava, talvez porque ela não pedia, ou não sei o porquê, mas lutamos tanto com essa senhora que em 6 meses conseguimos mandá-la para casa de volta. Mas aí, o mais importante na cirurgia de queimados, no tratamento de queimados, né, o Carlos sabe muito bem, é a equipe multidisciplinar. A gente somos uma parte. O psicólogo é outro, o nefro é outro, o pneumo é outro, cirurgia geral é outro. Tudo isso temos que formar o conjunto, a fisioterapia, que não pode faltar. E aí sim, com a ajuda e a bênção de Deus, a gente consegue encaminhar e ter um bom resultado. Mas, às vezes, a tristeza, né? A tristeza, dependendo do grau de queimados, o paciente quer sair sem marcas, quer sair sem nenhuma cicatriz, e às vezes somos condenados por isso. Mas porque nem todas as pessoas, nem todos os organismos reagem da mesma maneira. Exatamente, nós temos uma informação genética, né? O tratamento ou a cirurgia é feita com o mesmo carinho, com o mesmo profissionalismo para todos, mas o organismo, ele não tem aquele sensor, aquele stop, já cicatrizou. Então ele
continua produzindo fibroblastos e aí vem aquelas cicatrizes horrorosas e aí a gente tem que entrar para cuidar. E às vezes o próprio paciente que não tem esse acompanhamento dessa equipe multidisciplinar, ele fica um tanto revoltado porque ele quer ver resultados imediatos. Então, por isso que é muito importante. A queimadura é muito rápida, mas o tratamento é demorado. O tratamento é muito demorado. Tudo acontece em frações de segundos. Mas dependendo do grau de queimaduras, nós temos 3 graus de queimaduras, né? E hoje eu não considero o 4º grau, mas tem colegas que estão de tão profunda que tão profunda que é, né? Para mim, a queimadura 3º grau, por exemplo, já pega músculo, pega artérias, pega osso. E tem grupo de médicos que consideram esses órgãos, ossos, músculos como 4º grau. Então, a de 1º grau, aquela que você pega desde a insolação, né? Ou com queimaduras pequenas que você só pega a epiderme, o 2º grau que pega já a derme, 3º grau que já pega planos mais profundos, músculo e tudo. E o problema maior é que quanto mais superficial, né? Ela é muito mais dolorida. Eu vou colocar o Carlos na conversa porque ele foi um dos seus pacientes. E quando ele chegou lá, inclusive nós temos as imagens de como ele chegou, né? Nós temos essas imagens aí? Bom, enquanto a equipe prepara as imagens, olha, Carlos, você quando chegou lá, ou aí já tinha recuperado a pele? Já estava recuperado. Ele já tinha acordado, já estava com mais ou menos, acho que com 7 dias, 10 dias estava já na recuperação já. Já estava na recuperação. Mas quando ele chegou, que o senhor olhou para ele e viu ele estava enegrecido de tanto... Totalmente. A pele toda queimada. Toda queimada e parte das vias aéreas também estavam queimadas. E por isso que nós entramos imediatamente, tivemos que entubá-lo para fazer uma intubação induzida, para colocá-lo em coma induzido, para evitar o consumo de maior oxigênio, o estresse maior, a descarga adrenérgica é maior, tudo isso leva a um prejuízo maior para a recuperação do paciente. E eu falar para ele, Carlos, eu sou seu amigo, estamos juntos, na luta vamos trabalhar. E ele estava muito desesperado, muito angustiado, né, de ver assim, mas nesse instante o paciente está consciente, mas pensa no provável resultado. Como vou ficar? Será que vou sair dessa? É muito difícil. Você sentiu esses medos, Carlos? Senti muito, porque eu tinha passado já por 2 hospitais e a informação que eu tinha é que não havia recuperação. Então Quer dizer, o seu prognóstico era ficar marcado... Ia ficar todo marcado, que foi inclusive o que eu ouvi no primeiro hospital que eu cheguei. Aí depois foi transferido para outro, que também a informação era a mesma. E depois que aí entrou o Dr. Oswaldo na história. E até ele me deixou muito confortável, que no dia da cirurgia, ele falou tudo o que ia acontecer. Ele falou, nós vamos fazer isso, vai fazer isso. Você vai dormir durante mais de 20 dias, dependendo disso, quantas cirurgias vão ter que ser feitas e tal. Podemos começar? Aí eu falei sim. Aí eu lembro até que a assistente dele ainda fez tchau para mim, aplicou e eu apaguei. Fui acordar 22, 23 dias depois, eu não lembro. Aí já tinha passado por todos os procedimentos. Mas não foi fácil, realmente. Você chegou a sentir medo de morrer em algum momento? Oi? Você chegou a sentir medo de morrer em algum momento? Morrer, na realidade, assim, a coisa foi muito rápida, porque quando aconteceu, eu queimei com uma explosão de um aparelho de óxido acetileno, que é um aparelho de solda. E na hora que deu a explosão, todo mundo saiu correndo, porque o aparelho pegou fogo, e aí saiu todo mundo correndo, e eu consegui apagar ainda, e disso me levaram para o hospital. E depois disso eu já não lembro de mais nada. Então, assim, eu fui correndo de hospital, ouvi algumas coisas assim e tal, mas não dava. Não deu tempo de você pensar na sua vida. Não deu, porque até aí eu não tinha. Tô vendo as fotos agora, eu nunca tinha visto. Você nunca tinha visto as fotos? Nunca tinha visto.
realmente... Aqui já tinha passado pela cirurgia, já estava com... Não, a gente já tinha feito vários tratamentos, aí já está mais ou menos no 15º dia por aí, porque era totalmente, olha, totalmente escuro. Porque como ele teve uma queimadura, não é apenas o fogo, ele teve a parte explosiva, a onda de expansão, ela vai lá e introduz todo esse fogo nas vias aéreas e a própria explosão pode explodir até os pulmões. Então esse é o cuidado maior. Às vezes o paciente chega e conversa tudo, mas ele não vai lembrar daquilo porque o próprio impacto causa muito trauma na parte neurocentral mesmo, por isso que nós cuidamos muito essa parte, da parte respiratória, porque no momento da inalação também ele ficou sem respirar e sem mandar oxigênio puro para o cérebro. Entrou CO2 puro nesse instante. Nossa. Então não foi só a queimadura externa, foi toda a parte interna, a traqueia, os alvéolos, a parte pulmonar, que foi o que mais nos preocupava. E, lógico, porque queimar a parte externa você consegue tocar, você exatamente. Consegue... Agora, e como a queimadura... O fogo, né? Pelo lado de dentro, como que faz isso? E o CO2, por isso que são as queimaduras mais traumáticas. Eu estou super emocionado de ver, porque hoje eu acho ele meu amigo. Ele não tem marca nenhuma. Marca nenhuma, gente. Da luta que nós tivemos, a confiança que Deus nos transmitiu, né? Então, hoje, essas são as coisas que a autora da minha vida está olhando, viu? Ela fala, tá vendo? Eu falei, vai fazer medicina. Vai fazer medicina. Como chama a mamã? Anitta. Dona Anitta. Dona Anitta, que Deus a tenha. Que Deus muito obrigado. Dona Anitta, muito obrigado. Dona Anitta, muito obrigada. Ô Carlos, você chegou a comentar comigo que você teve um amigo também do seu lado, né? Que hoje também, como a Dona Anitta, já está num plano superior, plano de Deus. Mas que ele também foi muito importante, ele te deu muita força ali do lado também para vencer esses momentos? Porque ele trabalhou, nós trabalhamos juntos vários anos e ele, na época, ele estava de férias. E coincidentemente ele morava bem próximo do hospital. E o hospital não era na mesma cidade que eu morava. Então, assim, os familiares não tinham como ficar comigo no hospital. E eu dependia de tudo, porque eu estava num coma induzido, mas assim, eu podia levantar e ir no banheiro, mas precisava de ajuda para tudo. E ele se colocou à disposição para ficar comigo ali. Então ele ficou o tempo todo comigo e não era nada meu, um colega de trabalho apenas, uma pessoa que eu devo muito. Esse eu vou ficar devendo muita obrigação para ele também. Deus que deu um bom lugar para ele. Mas ele ficou lá, quase os 30 dias que eu fiquei no hospital, ele ficou comigo ali. Ele passou as férias dele com você? Passou as férias dele, tá cuidando de mim. E apenas um amigo, um colega de trabalho. Esse é outro que eu tenho que agradecer. O que você lembra? Porque eu falei assim, de você como paciente. Uma coisa é o médico falar, olha, eu peguei ele assim, a gente fez a cirurgia, a gente cuidou. E esse é o lado do médico. O médico sabe exatamente o que fazer naquele momento, os estágios da recuperação que necessitavam de intervenção e etc. Mas e você como paciente? Você falou que ficou em coma induzido, né? Então você se lembrava de ir ao banheiro, precisava de ajuda e etc. O que você lembra desde o momento da queimadura, né, da explosão, e que você ainda foi apagar o fogo, e sem contar, sem ter essa percepção de que você estava gravemente ferido, até o momento em que você falou, olha, agora o doutor Oswaldo me deu alta, eu vou sair do hospital. O que você lembra assim que marcou bastante você? Na hora que deu a explosão, o que eu lembro, que o pessoal saiu todo mundo correndo e eu vi, aí a mangueira pegou fogo, ela ficou fazendo um movimento assim no chão, aí eu corri lá e fechei, mas eu não sentia dor nenhuma, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu senti que o fogo bateu, mas como não doía, então eu não estava praticamente sentindo nada. Aí, até que chegou uma outra pessoa que entrou correndo também, olhou para mim e falou assim, vamos para o hospital? Aí ontem eu falei para ele, mas vamos para o hospital por quê? Aí ele falou, você não está bem. Mas eu também não lembro quem é. Aí ele me pôs no carro, me levou para o hospital. Depois dali, aí eu não consigo lembrar de mais nada. Aí lembro depois do Dr. Oswaldo. Eu lembro, até que foi um período de carnaval, em 96. E depois disso, eu lembro da cirurgia.
no dia que ele falou que ele conversou com você. Falou tchau pra mim. Aí o resto do tempo eu não lembro mais nada. Aí eu sei de histórias que contavam, né? Os parentes que foram, um foi, passou mal, teve outro que desmaiou e tal. Olhava pra você e falava, meu Deus. Eu não lembro muito bem, porque pelo que eu entendo, o doutor Valdo vai explicar melhor, parece que não podia enfaixar, então passava um creme, então ficava aquela coisa escorrendo no rosto. E aí o pessoal entrava, via aquela cena, né? Aí ficava todo mundo, mas isso eu não vi nada, isso eu não lembro nada. Esse período eu não lembro. E você é bombeiro também, então você sabia exatamente o que fazer naquele momento? Você foi lá, fechou... Isso. Agora, como hoje é o Dia Nacional de Luta contra Queimados, é claro que o doutor também vai ter a parte dele para falar, mas o que você orienta como bombeiro? Pessoas que estão em casa, muitas vezes é botijão de gás, que fica com medo de explodir. O que você poderia passar para... Ou pessoas que trabalham com solda também, até falei do Melo aqui, que trabalha com soldas também. O que você orientaria dentro da tua profissão hoje, né, para essas pessoas como alerta? Gente, Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Então, você tem uma diquinha para dar para gente? A parte do fogo é assim, os equipamentos, os próprios botijões de gás, os aparelhos de óxido acetileno, ele oferece uma segurança e muitas vezes para o desleixo, no caso desse lá, eu não sei o que aconteceu, porque na realidade eu nem estava mexendo, eu só fui fechar lá e ele explodiu. Então existe válvulas de segurança que já vem no equipamento, então assim, a possibilidade de isso acontecer é muito difícil. Então no meu caso aquele dia foi realmente uma fatalidade. No caso do botijão de gás em casa, o botijão de gás também ele tem toda ele tem válvulas de segurança, ele não pega a impressão que a gente tem às vezes quando ele pega fogo, no caso de um vazamento, uma mangueira que rompe, ele pega fogo, a pessoa fica com aquela impressão que ele vai engolir o fogo e vai explodir. Isso também não acontece. Então aí são coisas diferentes, porque no caso do fogo, se tem medo, não se aproxima. Agora a maioria das pessoas saem correndo, porque acha que vai explodir. Mas nesse caso ele não explode. Ele tem válvula de segurança e não vai deixar ele explodir. Vai gastar o gás, mas não vai explodir. Isso, não. Se ele rompe a mangueira, por exemplo, acima da válvula, aí é só ir lá e fechar. Agora, quando ele rompe abaixo da válvula, aí tem que ser retirado para uma área bem ventilada e evitar de apagar, às vezes, bem dentro de um lugar onde é muito fechado, porque se o gás ficar vazando e ele encontrar uma fonte de ignição... Uma luz que acende já... Aí ele vai explodir uma geladeira. Então aí a melhor coisa é realmente abandonar o local e esperar alguém que tenha conhecimento para poder fazer isso. Senão vai se queimar, com certeza. E o que a gente quer hoje aqui, né, doutor, é alertar as pessoas também. Porque hoje existem tratamentos, mas a prevenção é super importante. Olha, um dia desses, a gente é uma coisa tão importante. Tão importante, não estou fazendo propaganda, pelo amor de Deus, certo? Um detector de gás, super barato, eu encontrei na internet. Acho que custa, não sei se você já viu, R$100, 120. Você coloca isso na sua cozinha, ele vai apitar na hora que você tiver algum problema na sua residência. E chega lá e o que você falou, abriu a porta, de pronto, o Carlos sabe melhor que eu, o pior de tudo é o oxigênio. E na hora que você liga uma tomada, liga uma luz aí, vai explodir. Então, hoje nós temos, por exemplo, esse aparelhinho tão simples. Eu não sabia. Tão simples, você compra e não precisa de ninguém. Tira um lacre e você coloca no teto. Coloca no teto. E ele vai apitar se tiver qualquer vazamento de gás. Qualquer vazamento de gás. Então são coisas assim, por exemplo, muito pequenas. Hoje, né, a tecnologia adiantou muito, né? Na sua casa, o fogão, antigamente ele era muito leve, hoje ele continua leve, porém tem um gancho atrás para a criança se pendurar no fogão e ir para frente. O tipo de panelas são diferentes. Porém, a grande maioria ainda não temos essas condições. Então, para esse tipo de pessoas, não abandonem as crianças. Porque nós Ficar temos... de olho. A criança, se não tem espaço dentro de casa, deixa no quintal.
porque em qualquer momento a criança vai lá, quer estar do lado da mãe, termina esbarrando, termina levando uma queimadura. As crianças são as principais vítimas? As crianças são as principais vítimas. As crianças são as principais vítimas, porque normalmente o que acontece? A mãe fica com, que nem falamos um minuto atrás, alguém tem o celular e fica dirigindo e bate o carro. A mamãe faz o quê? Pega a criança no colo e vai mexer a comida. E aí virou a panela, o que ela faz automaticamente? Solta a criança. E segura a panela. E segura a panela. Então, aí vem as queimaduras maiores. E dependendo do grau de queimadura, esse é um grau de queimadura de 3º grau. Mas, qual foi o nosso trabalho? Fazer debridamento todos os dias, curativos abertos todos os dias, pelo grau e o tamanho, o percentual de queimadura, dava para fazer isso. Tem pacientes que têm uma área maior de queimadura e a gente precisamos manter mais tempo enfaixado. Hoje você tem uso da pele de tilápia, os laboratórios estão fazendo pele artificial, através de bactérias estão criando peles que servem como enxertos transitórios, porque o problema maior da queimadura não é apenas se queimar. O problema é que, por exemplo, nós estamos aqui normal. Eu estou um pouco nervoso, olha como minhas mãos estão transpirando. Então você está transpirando. Quando você tem uma área queimada, o que você elimina é líquidos por aí. Pelo menos chega a 150%, 200%. Nossa. Então, por isso que o paciente desidrata. Ia perguntar isso agora, ele deve desidratar, porque perde muito líquido. Desidrata e o rim para. Parando o rim, automaticamente o pulmão para, o coração começa a ter a falha e para o cérebro. E esse é o conjunto. Então, para um paciente queimado, hidratar. Independe se a queimadura é de 1º, 2º grau, 3º grau, tem que hidratar. Nós temos várias regras. Uma palma é 1%, ou o tórax anterior 9%, e aí você vai multiplicando e faz justamente para poder hidratar o paciente. Você tem que hidratar o paciente. E não é dar água. Hoje está comprovado que a água não facilita em nada. Hoje, todos os tratamentos de água potável e tudo, também tiraram os minerais. E nosso organismo precisa de minerais. Nós precisamos mais ou menos 52 minerais que a gente tem que ingerir. E o que estamos fazendo com as garrafinhas de água, não estou contra os fabricantes, no máximo sódio e potássio. Só que, e os outros? Então, por isso, é muito recomendável, paciente queimado, paciente pós-operatório, mesmo que não seja por uma queimadura, por uma cirurgia qualquer, temos que fazer isso, hidratar o paciente. Eu estou aqui com algumas fotos, a gente já está encerrando o nosso alerta, a nossa conversa com o Dr. Osvaldo, com o Carlos também, mas eu gostaria de mostrar essas fotos para vocês e o doutor falar sobre elas, porque a gente está falando aqui de queimaduras, assim ficou melhor? De queimaduras de cozinha ou de trabalho com soldas e etc. Mas estas mãos aqui que vocês estão vendo foi um procedimento estético. A gente não vai entrar no mérito da questão, mas muitas vezes existem hoje no mercado e as pessoas compram isso com muita facilidade, ácidos, porque é para rejuvenescer e etc. Isso é perigoso, não é, doutor? É muito. É o que nós estamos com uma demanda muito grande de queimaduras, de sequelas de queimaduras, de gente que passou na pálpebra e hoje não fecha mais a pálpebra, porque teve aquela queimadura, teve aquela retração da pálpebra e hoje nós temos que tirar a pele de trás da orelha para poder fazer um enxerto, porque compra exatamente pela internet, coisas assim
Isso é sério. É muito sério. E hoje, uma coisa mais triste ainda, mais triste. Os tratamentos estéticos não são feitos por profissionais da área. Hoje, você tem cursos, infelizmente, à distância pela internet, que passam todo esse tipo de procedimentos. E tem farmácias que, infelizmente, vendem, né, produtos que produzem alta toxicidade, mas se você consegue utilizar e manipular, você não vai ter problema nenhum. Mas essa é uma paciente que procurou uma pessoa inexperiente para fazer um tratamento de rejuvenescimento da mão. E ela conseguiu fazer uma queimadura de 3º grau profundo. Hoje, passaram-se já mais de 3 anos e essa paciente conseguimos melhorar muito, né? Mas ela continua reclamando de dores. Por quê? Porque todas a proteção que a gente tem em cima da pele, ela foi queimada. Então, isso é uma queimadura, uma pele de segunda qualidade, que não protege quanto a pele original. A original. E olha, nós estamos hoje aqui conversando com o Dr. Osvaldo Valejo Pérez, cirurgião plástico, especialista, claro, dentro da área de cirurgia plástica em muitas coisas, mas hoje especialmente veio para falar dos queimados. Ficou como alerta, ficou o caso do Carlos Antônio e, gente, agora eu vou dividir com vocês. Eu fui no hospital visitar aquele moço ali. E foi muito difícil. Tem gente, sim, que estava junto conosco naquele dia que saiu do quarto, porque ao vê-lo como ele estava, teve que sair, foi para o corredor, passando mal, porque a gente olhava para você, e agora eu posso dizer, ele é meu irmão, então eu acompanhei o caso, e eu fiquei ali no pé da cama, mano, olhando para você, e foi muito difícil. A gente não sabia como você ia ficar. E eu quero aqui agora aproveitar e agradecer ao Dr. Osvaldo pela sua competência, por ter ouvido a sua mãe. Dona Anita, um beijo para a senhora, Dona Anita, porque hoje eu olho para o meu irmão, não tem uma marca assim que eu possa dizer, essa marca no rosto do meu irmão foi da queimadura grave que ele teve. Então, o senhor e a sua equipe fizeram um trabalho excelente. Então, foi muito difícil para nós, família, acompanhá-lo. Mas o senhor fez um excelente trabalho. É isso que nos permite continuar na luta. E espero passar os 50, passar os 60, até que Deus me permita. Adoro o que eu faço com muito amor, né? Porque, como você disse, para você, como irmã, entrou, aliás, eu estou sabendo agora. Eu não quis contar. Olha o susto, não. Segredo. Então, isso me emociona, porque eu tinha falado um minuto atrás que eu nunca escatimei um esforço. Eu dormia do lado do paciente, porque eu falava, não posso perder. Deus, esse paciente não podemos perdê-lo. Esse paciente vamos lutar e vamos lutar de manhã, tarde à noite, o que for. Vou contar uma história. Uma vez a gente estava sem sangue, eu falei para a menina, tira meu sangue. Eu sou O positivo, sou doador universal. Vamos passar para o paciente. Uau! Então, às vezes eu me pego e falo assim, você é médico mesmo ou você veio com uma outra missão aqui na Terra? Eu acho que eu vim para amar o mundo. Se o mundo não me ama, não tem problema, mas eu vim para amar o mundo e quero ter esse tipo de atitudes, agradecer muito essa oportunidade, principalmente para os colegas jovens, para familiares, pessoas que estão assistindo seu lindíssimo programa, belíssimo, a sua explanação, seu tom de voz, a sua alegria. Meus parabéns, porque eu vou falar para você, pela especialidade, já visitei vários programas, né? E você realmente tem uma áurea muito grande. Eu também amo o que eu faço. É isso, é bom. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Mesmo. Muito obrigado. E isso aí, novas gerações, primeira coisa,
vamos amar o ser humano antes de pensar em ser médicos. Essa foi mais do que uma dica. Mano, agora eu posso falar, mano? Obrigada por você ter vindo. Gente, ele veio de Alfenas, só para estar conosco hoje, para ilustrar essa nossa conversa como um alerta a respeito de queimaduras. Valeu, muito obrigada aos dois.